Bom dia, pessoal! Vamos continuar a nossa aula de ciências na página 246. Aqui nós temos uma atividade. Então, aqui, olha lá, nós vamos procurar o anexo 1 e nós vamos recriar a construção da casa do João de Barro. Então, vocês vão colocar na ordem aí as figuras da construção da casa do João de Barro, ok? E no número 2, vocês vão responder essas questões numa folha à parte, tá bom? Depois nós vamos colar no caderno de ciências, ok? Letra A. Quais são os materiais utilizados pelo casal de João de Barro para construir o seu abrigo? B. De que forma a construção do ninho ajuda na sobrevivência do João de Barro? E letra C. Por que o João de Barro é considerado um hábil construtor? Por quê, pessoal? Nós falamos tudo isso naquele texto sobre o João de Barro, ok? Agora, a próxima página. Pequenos animais, grandes arquitetos. Pequenos animais, como as formigas, as abelhas e os cupins, constroem abrigos onde vivem milhares e até milhões de indivíduos. É preciso espaço para guardar o alimento, criar os filhotes. Além disso, com tantos animais juntos, poderia haver falta de ar e a temperatura poderia aumentar muito. Mas isso não ocorre, pois esses insetos são grandes arquitetos. Você sabe quais soluções esses pequenos animais encontraram para organizar o seu espaço e ter conforto? Veja o exemplo do formigueiro. O formigueiro é um ninho subterrâneo escavado pelas formigas. Às vezes, por fora, ele parece ser bem pequeno. A gente só vê um buraquinho, né, pessoal? Um furinho bem pequenininho. Mas lá dentro, ele parece uma cidade cheia de túneis e câmaras. Há as comidas, as câmeras de comidas, de lixo e da rainha. Tudo muito organizado. Vejam lá o desenho, pessoal, ó. Número 1, câmara onde são criados ovos e os filhotes das formigas, larvas e pupas. Número 2, olha lá o número 2. Câmara onde são cultivados fungos que servem de alimentos para as formigas. Número 3 é uma das entradas do ninho, olha lá. É aquilo que a gente vê lá fora, que é aquele buraquinho bem pequenininho do formigueiro. E a gente nem imagina como é lá dentro, né, pessoal? Olha lá o número 4. Câmara onde fica a rainha colocando os ovos que darão origem às novas formigas. Número 5. Câmara onde é depositado o lixo, como os restos de fungos, de folhas e as formigas mortas. Então, como a gente pode ver aí, as formigas, gente, elas são muito organizadas, né? É tudo bem dividido, muito bem organizado. Por isso que nós falamos que eles são grandes arquitetos, porque eles projetam a casa muito certinha. Agora, na página seguinte, nós vamos ver outros exemplos. Outro exemplo é o cupinzeiro. Eu vou falar mais sobre o cupim na nossa aula de segunda-feira, ok? Outro exemplo é o cupinzeiro, nome dado ao ninho dos cupins, que é construído com uma mistura de fezes, madeira, barro e a própria saliva do cupim. Essa mistura faz com que o ninho seja muito resistente, duro como uma rocha, mas as suas paredes são finas e deixam o ar entrar. No cupinzeiro, há também vários túneis que levam até depósitos subterrâneos de água. Se a temperatura aumentar muito, os cupins descem até esses depósitos e voltam trazendo água, com a qual resfriam as paredes do ninho.
Mais um tipo de ninho muito interessante é a colmeia, construída pelas abelhas. Nela, podem viver milhares de indivíduos e há também espaços para armazenar o mel, para criar as larvas e um exclusivo para a rainha. Quando a temperatura da casa da colmeia aumenta muito, as abelhas dão um jeito de refrescar o ambiente. Batem as asas e criam correntes de ar que a resfriam. Olha que interessante, pessoal. Olha lá a colmeia das abelhas. Aqui está numa árvore. Olha lá a colmeia. Alvéolo com mel. Detalhe de uma colmeia em que é possível ver os alvéolos com mel. Olha que interessante. As abelhas, elas são muito organizadas também. Né? Cada buraquinho desse, gente, é guardado, é depositado mel. É guardado mel, ó. Que legal. Opa. Certo? Então, agora, na página 249, nós temos algumas atividades, tá bom? Nós temos umas questões para responder, ok? Então, olha lá. Questão número 1. O formigueiro é um lugar muito organizado. Releia o texto e anote as informações que comprovam isso. Número 2. Sobre os cupinzeiros, responda: o que os cupins utilizam para construir os seus ninhos? Quais são as características de um cupinzeiro que contribui para a sobrevivência dos seus membros? E número 3, sobre as colmeias agora. Qual é a importância dela para a sobrevivência das abelhas e como as abelhas fazem para resfriar a colmeia? Número 4, por que os cupins, as abelhas e as formigas podem ser considerados grandes arquitetos? Ok? Então, vocês vão responder e depois vocês vão encaminhar para a Manu essas atividades, ok? E nós faremos a correção na segunda-feira junto com a nossa aula online e que nós vamos discutir sobre a pesquisa, tá bom? Sobre os abrigos dos animais que vocês pesquisaram e eu vou falar um pouquinho mais sobre o cupinzeiro. Então, boas tarefas para vocês. Até a próxima aula.